nossa reflexão, convido você a pensar comigo no número 30. Número 30. O que você conseguiu realizar nos últimos 30 dias? Em um mês, a nossa vida pode dar um salto de momentos de alegria, lágrimas, vitórias e conquista. Agora imagine comigo que você tem 50 dias. 50 dias para realizar algo novo, uma grande obra, um grande projeto de restauração. 50 é mais que um número na Bíblia. O número 50 representa a libertação dos judeus, o jubileu, a plenitude do Espírito Santo. No Antigo Testamento, a cada 49 anos, no ano 50 era celebrado o ano do jubileu, tempo da terra descansar, libertar os escravos, perdoar as dívidas e restaurar terras. No Novo Testamento, após 50 dias da ressurreição de Jesus, o Espírito Santo desceu em Jerusalém. 50 então é mais do que um número na Bíblia, é tempo de restauração. 50 dias é um ponto de virada. São suficientes 50 dias para criarmos um novo alicerce. No texto dessa noite, nós vamos aprender com Neemias que em um período de 52 dias é possível reconstruir ruínas e viver a restauração. Amém? Bem, meus irmãos, eu gosto de ouvir a igreja nós falarmos. O tema dessa noite é: a obra de Deus não pode parar. Antes de tudo, precisamos entender quem era Neemias. Neemias fazia parte da geração daqueles que foram levados para a Babilônia. Seu nome significa o Senhor consolou. Além disso, ele era copeiro pessoal do rei. Seu trabalho não era muito fácil. Ele devia provar o vinho do rei e evitar que ele fosse envenenado. Neemias, então, certo dia, recebe a notícia sobre a situação difícil em Jerusalém e a miséria do seu povo. Ele estava na Babilônia, mas ouviu notícias do povo em Jerusalém. Isso o deixou muito angustiado. Ele orou, jejuou, pedindo pela misericórdia de Deus, porque ele ouviu notícias ruins a respeito do povo em Jerusalém. Havia pobreza, havia miséria, e Neemias se entristeceu, foi para o seu quartinho, orou e buscou ao Senhor. E o crente, quando ele busca ao Senhor no secreto, é difícil não transparecer na sociedade. A tristeza era clara no rosto de Neemias. E quando ele servia o vinho para o rei olhou para Neemias e pensou: Neemias, você não está bem. E Neemias contou tudo o que havia acontecido, explicou o seu problema. Ele disse que seus parentes, a família de seus pais em Jerusalém estava passando por miséria e a situação era muito triste. Então Deus trabalhou no coração do rei. Esse deu permissão para Neemias retornar a Jerusalém, reconstruir os muros da cidade, além de cartas para passar nas províncias, madeira para refazer as portas de Jerusalém e também todo o material para refazer a obra. Neemias é um líder que nos ensina sobre liderança, restauração. E quando ele chegou naquela cidade, meus irmãos, havia muito entulhos, havia ruína, miséria, desânimo e forte oposição, portas queimadas, muros quebrados. Os juízes julgavam nas portas da cidade. Sem portas, não tinha justiça na cidade. Os muros serviam de proteção. Sem muros, a cidade estava fragilizada, vulnerável aos ataques dos inimigos. Neemias então olhou para o povo, para a realidade, e ele nos ensina, em primeiro lugar, que não podemos nos conformar com o caos.
Meus irmãos, não fomos criados para o caos. Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus o céu e a terra era um caos e vazia. Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. 1 Coríntios 14, 33. Disse Deus, haja luz, e com a força da sua palavra cria ordem e harmonia. Assim como Neemias, a igreja, eu e você somos embaixadores de Cristo, chamados para organizar, para reformar, para trazer harmonia, para trazer a paz aonde nós estivermos. Amém, irmãos? Amém. Neemias, então, enfrentou alguns desafios, armas perigosas dos inimigos. No verso de capítulo 4, verso 1. Quando ouviram que Neemias estava na cidade, os inimigos arderam-se em ira e escarneceram dos judeus. Primeira coisa, sempre que a igreja se levanta, meus irmãos, para fazer a obra de Deus, os inimigos se enfurecem. Edificar significa construir, fazer crescer. O povo edificava um muro e nós podemos edificar vidas. Amém? Disse o pastor Josué Campanhã, há muitos líderes pensando em construir uma grande igreja. Esqueça isso. Pense em construir uma grande cidade. A palavra igreja no grego original significa que fora e kaleo chamar, chamados para fora. A igreja não é chamada para viver fechada e edificar a si mesma, mas para ser sal da terra e luz do mundo. Amém? Eu vou tentar cantar a um corinho antigo que aprendi na infância, que diz: desde o dia em que conheci Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem com Jesus e mais ninguém. Amém? Amém. Misericórdia, irmão, com Jesus e meus irmãos. É um corinho que ensinava que eu estou feliz com Jesus e com mais ninguém. Mas em João capítulo 17, verso 15, disse o Senhor: Jesus, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. A igreja, eu e você, não podemos fechar os olhos para a realidade, para as questões políticas, econômicas, sociais. Há um papel social que a igreja precisa cumprir, além de orar e interceder pelas autoridades. Precisamos agir, meus irmãos. Precisamos amar o nosso próximo, praticar a justiça, trabalhar com honestidade e respeito em tudo que nós fizermos, que estiver ao nosso alcance. Não sei a área de atuação do trabalho dos irmãos, mas lá aonde você está inserido, você é chamado para ser carta viva, para testemunhar a obra de Cristo em sua vida. As pessoas, elas nos conhecem na cidade em que nós moramos. As pessoas nos conhecem pelo nosso sobrenome, não é mesmo? As pessoas conhecem a igreja que nós pertencemos. A pergunta que nós podemos fazer nessa noite: eu sou uma pessoa que edifica ou uma pessoa que prejudica? Nós somos uma igreja chamada para a edificação da sociedade. E começa aqui nesta igreja. 1 Tessalonicenses 5,11 disse o apóstolo: exortai-vos e edificai-vos uns aos outros. Edificar. Deus te chama para ser um edificador. Edificador é aquela pessoa que chega perto de você e te levanta. Te levanta com palavras de ânimo, palavras de esperança, com palavras de fé. Amém? Não uma pessoa que vem e prejudica e puxa a outra para baixo. O verso 2 continua o texto, que então os inimigos arderam em ira. A verdade é que enquanto a igreja do Senhor está trabalhando, o inimigo está arranjando os dentes. Ele está ardendo de ira porque ele não
nestes fracos judeus. 1 Coríntios 1:27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. A nossa força não está nas palavras das pessoas, nas frases motivacionais da rede social, mas a nossa força está no Senhor. Amém? Salmos 28:7. O Senhor é minha força, o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele eu recebo ajuda. Esta igreja é uma igreja forte, amém? Porque o Espírito Santo se move em mim e em você. Aos olhos do mundo nós somos pequenos, mas diante de Deus nós somos uma igreja grande, amém? O verso 3, eles zombaram, eles deram risada, esse povo não está com nada. Eles usaram do desprezo, versículo muito conhecido por nós, o verso 3, ainda que edifiquem uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Quantas pessoas já desqualificaram a obra do Senhor? Quantas pessoas disseram, esse pessoal aí pode até construir alguma coisa, mas vai cair por terra. A verdade é que Neemias não respondeu a esses tolos conforme a sua loucura, mas ele se voltou para Deus em oração. Verso capítulo 4:4. Ouve, nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o opróbrio sobre a cabeça deles e façam que seja um despojo da terra do cativeiro. Neemias nos ensina sobre oração. A obra do Senhor ela não avança se nós não orarmos. Ele diz, ouve ao nosso Deus. Ele pede para que o Senhor ouça as palavras que Ele tem falado diante do altar do Senhor. Mas Ele diz, ouve Deus. Ouve o que essas pessoas estão dizendo ao nosso respeito. A verdade é que as pessoas lançam palavras vãs muitas vezes. E qual é a nossa atitude como igreja? Devemos orar. Orar, meus irmãos. Entra no teu quarto em secreto e ora ao Senhor. Quando os inimigos disserem, mas essas coisas não vão dar certo. Mas essa obra não vai prosperar. Nós fechamos os ouvidos para palavras vazias e vãs. E nós abrimos o nosso coração para a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Então eles não ouviram, mas eles continuaram trabalhando. E isso prejudicou então a ira, levantou a ira no coração daquelas pessoas. E o povo tinha o quê? Ânimo para trabalhar. No verso 6. O coração do povo se inclinava para trabalhar. Uma boa obra do Senhor, ela prospera quando o povo se inclina para trabalhar. As críticas das pessoas não podem fazer a obra do Senhor parar. Amém? Planejar. Lucas, no capítulo 16, verso 8, nos ensina que os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz. E eles faziam tudo isso por inveja, por maldade, odiavam e buscavam a ruína deles. E nós aprendemos também algumas atitudes e comportamentos dos inimigos para a nossa vida também. O verso 8. Ajuntaram seus inimigos em comum acordo. Os inimigos tinham unidade. João capítulo 17, verso 20 diz o Senhor, a oração de Jesus é que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Filipenses 2:2, o apóstolo Paulo diz, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Eles ajuntaram-se, os inimigos, de comum acordo para quê? Para destruir. A igreja precisa quebrar estes tijolos dos desacordos e restaurar a união.
Nós precisamos ser uma igreja unida, amém? Uma igreja que pensa todos não igual. A verdade é que nós não pensamos igual. Muitas vezes um irmão gosta que o púlpito esteja no centro, o outro gosta que fica mais no canto. Mas a verdade é que somos diferentes. Mas nós temos o mesmo Espírito Santo, amém? Amém. O mesmo Espírito Santo que se move em nosso coração é o que traz a unidade. Muitas vezes são igrejas grandes, maravilhosas, têm grandes pastores, mas muitas vezes não há acordo entre os irmãos, não há unidade. Às vezes na picuinha, como diz o apóstolo Paulo sobre a igreja de Corintos, que algumas irmãs viviam se mordendo por causa de fofocas, por causa de palavras que não edificavam, por causa de coisas que estavam nos afastando do alvo de Cristo Jesus. Mas aqui não é assim nessa igreja, amém? Somos uma igreja chamada para a unidade, porque quando nós estamos juntos, unidos, o inimigo não tem força contra a igreja do Senhor. Quanto mais unidos, mais o Senhor vai dando para nós luz, entendimento da sua vontade, do seu propósito. Mas quando há desacordo, a obra para. Quando há desacordo no conselho, as coisas não prosperam. Mas é o Espírito Santo que promove unidade. No casamento, quando o marido quer puxar para um lado, a esposa quer puxar para o outro, aí o negócio não flui, as coisas não avançam. Agora que eu casei há pouco tempo, nós temos 2 anos de casamento, vou usar meu marido como exemplo, e nós sempre conversamos sobre os nossos projetos, sobre os nossos sonhos, e nós oramos. Quando eu era sozinha, eu tinha a mania de orar e pensar nas coisas e decidir do meu jeito. Mas quando ele entrou na minha vida, nós fizemos uma aliança diante de Deus. Agora não sou mais eu. Nós somos uma carne e nós precisamos honrar o nome do Senhor. E na igreja nós precisamos ter essa união, precisamos ter acordo. E nós sempre buscamos na nossa família ter acordo. Amém? Amém. Se não há acordo, as coisas não prosperam. E os inimigos são bons nisso. Bons, se ajuntaram, fizeram planos, arquitetaram. Verso 11. Segunda coisa, eles tinham proximidade. Eles disseram então os inimigos: nada saberão. Nós entraremos no meio deles bem quietinho. Nós mataremos e faremos cessar a obra. Nada saberão. Em duras crises, os inimigos ficam bem pertinho. O inimigo, ele jamais trabalha de fora para dentro. O inimigo, ele tem a mania de se inserir no meio do povo de Deus para destruir, para trazer confusão, para trazer brigas, para trazer crise. E eles fazem isso porque sabem que quando eles estão ali no meio, eles começam a observar a dinâmica no dia de Neemias. Eles pensavam por fora, não vamos entender como eles trabalham, mas aqui dentro nós vamos perceber quais são as fragilidades deles. Nós vamos entender para derrubar e matar. João capítulo 10, verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e tenham em abundância, disse Jesus. Muitas vezes o inimigo vem somente para roubar, mas o nosso Senhor, ele vem para nos dar a vida e a vida em abundância. O que nós aprendemos com essa proximidade dos inimigos? Meus irmãos, no dia da dor, não se afaste da igreja. No dia da crise, fique próximo. Muitas vezes nós temos a mania de nos recolhermos e nos afastarmos, mas nós precisamos do nosso irmão, nós precisamos de oração, nós precisamos da companhia do outro para chorar, para nos reanimar e para prosseguir, amém? Amém. Porque quando nós estamos sozinhos, nós somos vulneráveis, mas quando nós estamos na igreja, no corpo
Muitos cristãos, eles são sérios, céticos em dizer que não existe batalha espiritual. Se você acha que não existe batalha espiritual, você já está perdendo. Nós estamos numa batalha constante. O inimigo está ao nosso derredor como um leão rugindo. E nós, como igreja, precisamos vigiar e orar. E era isso que eles estavam fazendo no dia de Neemias, verso 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus, pusemos em guarda contra eles. Irmãos, vigiem. Vigiar e orar, Mateus 26, 41. Nós precisamos vigiar, porque o inimigo ele fica querendo nos derrubar, mas nós não podemos dar nada para o inimigo. Amém? No verso 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores. Faremos a obra cessar. Os escombros eram grandes. Não podemos edificar o muro. Quantas vezes você já olhou para a sua vida e disse: não dá mais, não consigo, não posso continuar. Eles olharam e disseram: nós não podemos edificar o muro. Neemias viu que eles estavam começando a ficar arruinados. Neemias já tinha orado antes de chegar lá. Ele orou quando os inimigos zombou deles. E agora o que é que eles estão dizendo? Não temos condições para continuar. Neemias viu que eles estavam com as mãos ficando fracas. A verdade é que quando nós damos um comando pela voz, o nosso coração obedece. Quando nós dizemos: eu não posso, eu não consigo, eu não vou, o que acontece? O desânimo ele toma conta do nosso coração e da nossa alma. Muitas vezes nós dizemos: eu não consigo continuar. Essa obra é grande demais para mim. Meus irmãos, nós não somos um povo que para no meio do caminho. Houve um momento que você pensou: não dá mais, eu não vou continuar. Mas o Senhor nos ensina a prosseguirmos. Salmos de número 144, 1. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adece as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Amém? Amém. Não sejamos um povo que para. Sejamos fortes. Diz a palavra do Senhor em 2 Crônicas 15, 7. Sejam fortes. Não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. O dia que eu li essa passagem, essa palavra queimou em meu coração. Porque há momentos que o desânimo vem, sim. Há momentos que nós pensamos: eu vou chutar o balde, chega. Mas o Senhor, Ele vem e comunica ao nosso coração que Ele adestra as nossas mãos para a batalha e os nossos dedos para a guerra. Nós não podemos deixar o desânimo tomar conta desta igreja, da sua vida e do seu coração. Porque quando o desânimo vem, as nossas mãos começam a fraquejar. Aí nós começamos a olhar para baixo, nos sentir pequenos e fracos. Mas nós somos um povo que nós temos o Senhor dos exércitos do nosso lado. Amém? Nós não lutamos sozinhos. Então Neemias, ele nem fala mais nada. Ele fica ali quietinho. E os judeus que estavam no meio deles começam a falar dos planos dos inimigos. Muitas vezes no meu serviço passei em situações de lágrimas que eu falei: Jesus, aqui não dá mais. Muitas vezes foi difícil. Mas então o Senhor ele começou a mostrar para mim. Eu ouvi pessoas falando mal de mim, querendo me derrubar, querendo me levar para o RH, querendo me levar para a rua. E eu, dependendo do trabalho, disse: Senhor, falei com Neemias: ouve, ó Deus, ouve, ó Deus. E o Senhor ele sempre vai mostrar para a igreja, para você, o que o inimigo está tentando ao seu redor. Não seja um cristão bobo. Não seja um cristão com os olhos fechados. Nós precisamos ter discernimento espiritual. Os planos dos inimigos eram traçados.
Ele colocou então uma estratégia. Vamos colocar guarda nessas brechas. Vamos fechar as brechas. A igreja do Senhor precisa fechar as brechas contra os inimigos, porque nós precisamos colocar na fenda em oração. Mas nos altos, em quem que ele colocou? Ele colocou guardas pelas famílias, no verso 13. Então pôs o povo por famílias, por trás do muro, e ele colocou guardas pela família. Nós já estamos prosseguindo para o final e Neemias nos dá algumas lições. No verso 14, então ele disse: não os temais. Ele disse: não temas, sejam corajosos. Não temer, meus irmãos, não significa a ausência da emoção do medo, mas sim um convite à confiança a Deus e fé nele. Amém? Amém. Por isso, não temas, Isaías 41:10, pois eu estou com você. Não tenha medo, meu irmão, pois diz o Senhor: eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita e vitoriosa. Amém? Quais são os desafios que você tem pela frente nessa semana? Não temas. O Senhor é contigo por onde quer que você andar. Em segundo lugar, ele diz: lembrai-vos do Senhor grande e terrível, temível. A Bíblia nos ensina em Lamentações 3:21 a trazer à memória o que pode nos dar esperança. A memória é o fio invisível que costura o nosso passado ao nosso presente. No livro de Deuteronômio, nós vemos várias passagens de Deus falando para o povo: lembra-te do Senhor seu Deus. Lembra-te do Senhor teu Deus. Quando nós trazemos à memória quem Deus é, isso se torna combustível para a nossa fé e força para nós continuarmos. Todos os dias nós somos desafiados, meus irmãos, a lembrar as grandezas de Deus. Traga a sua memória nessa noite a bondade de Deus, a misericórdia dele em sua vida. Quantas vezes Deus te levantou? Recorde um dia em que você achou que não tinha mais saída, e Jesus, ele estendeu as suas mãos para você. Recorde a sua graça, recorde o seu amor. Deuteronômio 8:18. Nós precisamos nos lembrar. Todas as vezes que, em meio à caminhada, em meio ao ministério pastoral, nós enfrentamos diversos desafios, e o dia que vem o cansaço, o desânimo, eu lembro das palavras de Paulo a Timóteo. Lembra aquele dia que o presbitério colocou a imposição de mãos sobre a sua cabeça? Lembra, pastor Serginho? Isso é ânimo para nós continuarmos. Lembra do Senhor que te chamou. O Senhor, ele nos vocacionou. O Senhor, ele nos chamou. E nós precisamos lembrar de quem é o nosso Deus. O nosso Deus não é um Deus pequeno. O nosso Deus é um Deus grande. É um Deus que faz maravilhas. É um Deus que tem sustentado anos e anos a IPI de Santo Antônio, e ele vai continuar abençoando. Mas nós precisamos crer nas promessas do Senhor. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é quem pode fazer maravilhas neste lugar. E nós precisamos dizer ao nosso coração: lembra, recorda, não esquece não. Porque muitas vezes nós esquecemos, mas o Senhor, ele não esquece. Isaías 49, verso 15: pode a mãe se esquecer de seu filho que mama, mas ainda que se esquecesse, todavia não me esquecerei de ti, pois que na minha mão, na palma da minha mão, eu tenho gravado os teus muros. Os teus muros estão continuamente perante mim. As nossas lágrimas, as nossas murmurações, as nossas orações, o clamor da nossa alma está na palma das mãos do nosso Senhor. E nós esquecemos, mas ele não esquece de nós. Passam os dias, passam os anos, passam líderes, mas o Senhor, ele permanece com a sua igreja. Ele não
povo de Deus pelejou 40 anos no deserto, mas é por causa da murmuração, por causa da desobediência que eles ficaram lá pelejando 40 anos. Nós somos comparados, conforme 2 Timóteo, capítulo 2, 3, a um bom soldado de Cristo Jesus. Nós somos o soldado de Cristo Jesus. E o que o soldado faz? Marcha. Soldado avança. Soldado tem disciplina e ele ouve o seu general. Nós não temos um Deus que é um general, mas é um Deus que é cheio de graça e de amor. O Senhor dos Exércitos é quem luta em nosso favor. É Ele que nos chama e nós vamos após Ele. A vida cristã, ela não é fácil, é cheia de lutas. Existem batalhas, mas nós podemos todos os dias avançar sabendo quem nos arregimentou, que é Cristo Jesus. O Senhor dos Exércitos é quem luta por nós. Amém? Amém. Quando eu penso em peleja, não posso esquecer do texto do Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 21, que conta a história de uma mulher cananeia, que ela foi até Jesus clamar pela sua filha que estava possessa. Então ela gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão e misericórdia de mim. E os discípulos: fica de mim. E ela continuou gritando, mas Jesus se aproxima. Ela diz: a minha filha está possessa, eu preciso de uma cura. Mas então disse Jesus: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem do chão. Ela disse para Jesus. Então Jesus olhou para aquela mulher e viu que ela não estava querendo migalhas de bênção, mas ela estava pelejando e lutando pela sua família, lutando pela cura e a libertação, e ela conseguiu a cura e a libertação da sua filha. O texto dessa noite nos ensina que nós precisamos batalhar e lutar também. Muitas vezes, os maiores problemas chegam aos nossos ouvidos de amigos, familiares, não é por acaso. É porque nós somos soldados de Cristo Jesus. Quando algum problema tão grande chega aos seus ouvidos de algo familiar, você pensa: mas é um momento de oração. Porque quando nós oramos, o Senhor dos Exércitos, Ele batalha por nós. Batalha, peleje, luta, não desista da sua família. Eu sei que há pessoas na sua casa, há pessoas na sua família que ainda não conheceram, não se converteram a Cristo Jesus. E nós somos chamados a clamar, a orar por libertação, por cura, por restauração e se colocar na brecha. Você é um edificador. Você é vocacionado. Você está aqui nessa noite porque o Senhor te chamou para não temer, para você lembrar e para você pelejar pela sua casa, pela sua família e também por esta igreja. Se coloque na brecha. Então eles perceberam que não valeria a pena continuar contra o povo do Senhor. Então eles voltaram a trabalhar. Neemias adotou um plano maravilhoso. Vocês vão voltar a trabalhar, mas vocês vão trabalhar armados. Estavam com as suas armas, segurando lanças, escudos, arcos e couraça. Nós precisamos também andar armados com a espada, que é a palavra do Senhor. Não para nós destruirmos as pessoas com a palavra de Deus, mas porque a palavra de Deus é espada de dois gumes, ela é cortante, ela penetra no coração, ela traz conversão, ela restaura a vida e é também a nossa arma contra o inimigo. A palavra de Deus tem que estar no seu coração. Muitas pessoas vêm para o culto, saem na porta e nem se lembram mais do que o pastor pregou ou falou. Nós não podemos esquecer, lembrai-vos do Senhor, lembrai-vos das palavras das Escrituras Sagradas, leia mais a Bíblia na casa, busque mais, tenha sede pelas Escrituras, pelas palavras do nosso Deus, como diz aquele hino, belas palavras de vida. E caminhando para o fim, o Senhor nos ensina a vestir a couraça da justiça, para que nós possamos proteger o nosso coração contra os ataques do maligno, e embraçando sempre o escudo da fé, para apagarmos os dardos inflamados
do maligno. Muitos dardos vão ser lançados contra esta igreja, mas eu creio que o Espírito Santo já começou a apagar todos os dardos inflamados. Essa igreja está protegida e selada pelo Espírito Santo de Deus. Neemias continua, coloca um trombeteiro sempre perto dele, para quando vier o inimigo, ele tocar a trombeta. Neemias caminhava para animar uns aos outros. Enfim, continuaram a obra do Senhor. 52 dias, o muro foi reconstruído. Força, fé, esperança, oração. E as mãos deles era aonde estava a força daquele muro. A força, o poder do Espírito Santo não está em obras humanas, mas o Espírito Santo se move em vidas. Ele não habita em templo feito por mãos humanas, mas era nas mãos daqueles homens que aonde eles tocavam, a bênção do Senhor acontecia. Salmos de número 90, verso 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das suas mãos. Sim, confirma a obra das suas mãos. Concluindo, hoje é tempo de edificarmos. Seja alguém que edifica. Seja alguém que chega lá na sua família e chacoalha. Levanta e coloca a sua família em pé. Seja alguém que motiva o seu próximo. Lutas virão contra essa igreja. Inimigos se levantarão, mas o Senhor jamais deixará essa igreja perecer. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Tenham ânimo. Sejam fortes, meus irmãos. Sejam corajosos. Aquele que começou a boa obra em vós há de terminar até o dia de Cristo Jesus. Há uma travessia que essa igreja vai passar. Há uma transição pastoral. Mas diz o bom pastor: eu jamais vos deixarei. Eu jamais vos abandonarei. O Senhor é contigo, pastor Sérgio, por onde quer andar. O Senhor caminha conosco. A obra não vai parar. Amém? Convido os irmãos para se colocarem em pé. Nós vamos estar finalizando e orando. Senhor Jesus, obrigada por essa noite, por estar aqui com os irmãos em Santo Antônio da Platina. O Senhor conhece esse rebanho. Antes de eu chegar aqui, o seu Espírito Santo já estava. Quando essa igreja cantava Santo, Santo, o seu Espírito já passava por ela. Senhor, aqui há líderes. Aqui, Senhor, há pastores chamados por Ti. Que o Senhor esteja enchendo cada um dos pastores com o seu Santo Espírito, para que sejamos líderes edificadores, para que nessa igreja a obra não fique emperreada, não fique travada, mas vai, Senhor, se movendo no coração da liderança dessa igreja, vai trazendo, Senhor, consolo